Então vamos lá? Bom, uma criança vem ao mundo. É um dia feliz e festivo, né, para a maioria dos pais. O pai e a mãe seguram aquela criança e logo depois desses primeiros momentos eles sentem a água bater no bumbum, né? Chega aquele momento que pensa, o que vai ser do futuro desse indivíduo? Essa é a preocupação majoritária na cabeça de todos os pais com quem eu converso. Eles querem garantir que aquela criança não vá passar por uma necessidade absurda ou que o filho deles não vai se envolver com nada que não deveria. Eu já falei aqui em alguns outros vídeos sobre como eu educaria meu filho financeiramente e já falei que eu sou radicalmente contra criar uma carteira de investimento da maneira que alguns pais fazem, que é deixar um dinheiro investido ali até esse garotinho fazer 18 anos, eu vou ali e entrego o dinheiro para ele. Eu acho isso um absurdo, acho que você atrapalha aquele ímpeto que esse novo adulto, né, esse jovem adulto tem para poder perseguir os sonhos dele, para poder comprar o primeiro carro. Esse tipo de coisa é o que vai motivar aquela criança, né, que agora é uma criança, no futuro, a desenvolver-se, a procurar por alguma coisa. Se você dá de mão beijada o que ele está precisando naquele momento, ele passa a não ter nenhuma necessidade. E o ser humano, para viver mesmo, para viver feliz e tal, ele tem que sempre estar perseguindo alguma coisa. Só você reparar, você vai promovido no trabalho, você começa a gastar um pouco mais, você quer chegar um pouco além. Se você dá aquilo para aquela criança, ela tem a sensação de que as coisas vão vir assim e começa a se tornar um adulto frágil e fraco para enfrentar o mundo. Mas aqui a gente vai falar de outra coisa. Eu vou falar de uma estratégia que tem o potencial não de garantir que seu filho não trabalhe nunca na vida, mas de garantir que quando ele tiver lá os 60 anos dele, quando ele ficar mais velho, ele vai se aposentar. E isso é extremamente importante. A maior parte dos jovens hoje, eles não conseguem se preocupar com isso logo do começo da vida. Eles vão lembrar disso aqui na mesma idade que você deve estar agora, 25, 30, 35, 40. E nesse momento você começa uma corrida contra o tempo. Então, se você quiser fazer alguma coisa pelo seu filho mesmo, é garantir que ele não vai se aposentar lá na velhice dele com um salário mínimo, que é hoje a situação da maioria esmagadora dos brasileiros. Então, assim, a média de idade de aposentadoria no Brasil hoje já é dos 60 anos, só que a pessoa se aposenta muito mal, porque não preocupou-se com isso na vida. Não é uma pessoa que teve uma vida sofrida, ganhou um salário a vida inteira e se aposenta ganhando um salário. Às vezes uma pessoa que teve uma vida legal, ganhou 6, 7 mil e chega num momento da vida dele, tem que baixar o padrão de vida, baixar a qualidade de vida para conseguir sobreviver ali. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou te mostrar um mecanismo que talvez, com sorte, a gente consegue mudar a vida de sei lá quantos futuros brasileiros aí e até aliviar um pouco também a pressão que existe em cima do INSS, né? Se a gente conseguir fazer isso aqui, seu filho não vai se aposentar com um salário mínimo, vai se aposentar com mais de 7 salários mínimos lá da época dele. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, antes de mais nada, quem é um sardinha raiz aqui, já está acostumado, sabe que o vídeo vai ser legal, ele já vai deixar o like logo de começo. E se você não é um sardinha raiz ainda, primeiro, você é bem-vindo, mas você não vai deixar o seu like agora. Na hora que você vê alguma informação que você fala, isso me agregou, aí sim eu quero que você clique no botão de like, porque assim eu fico sabendo se esse vídeo foi útil, se não foi, e não fica aquela coisa só para pedir like a troco de nada. O que eu vou te explicar aqui exige um conhecimento que hoje você talvez não tenha. Então vou ter que te explicar o que é o princípio de Pareto. Então assim, se liga, vai fazer sentido no final. A gente vai voltar aqui lá em 1892. Um cara chamado Vilfredo Pareto, ele fez uma observação muito interessante. Quando ele observou a divisão de terras da Itália, que era o país onde ele morava, ele percebeu que 80% de todas as terras da Itália estavam na mão de 20% da população. Em média, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando ele fez essa observação, ele falou assim, caramba, será que no resto dos países do mundo é parecido? E ele foi pesquisar e foi observando e descobriu que isso se repetia. E ele ficou pensando, será no que mais que isso se repete? Então, quando ele chegou no jardim dele pela manhã, ele decidiu abrir as ervilhas que ele plantava lá e verificou um fator extremamente estranho também. Apenas 20% das ervilhas produziam 80% dos grãos ali de ervilha. Bizarro! Quando ele chegou nessa conclusão, ele falou, cara, será que isso se repete mais alguma coisa? Mas ele parou por aí, ele verificou que essa distribuição se repetia em alguns eventos, até que muito mais tarde, um consultor de negócios chamado Joseph Moses Juran, ele encontrou, né, essa ideia do Vilfredo e ele decidiu pesquisar mais profundamente. E na hora que ele foi pesquisar a quantidade de eventos em que isso se repetia,
repetia, foi chocante, porque ele foi vendo que isso se repetia praticamente na maior parte dos eventos do mundo, e foi uma loucura. Olha só em quanta coisa o princípio de Pareto se repete. A distribuição do PIB mundial em 1989, 20% dos mais ricos tinham 82,70% da renda, né? E depois a gente tem ali uma divisão com o restante da população. Na indústria de softwares, a Microsoft, utilizando o princípio de Pareto, que foi dado em homenagem ao Vilfredo Pareto, né? Mas foi dado pelo Moses, não foi dado por ele, o nome princípio de Pareto, foi uma homenagem a ele porque ele descobriu a primeira e o Joseph foi só pesquisando, né? Então, na indústria de software, olha que legal, a Microsoft utilizou o princípio de Pareto para tentar uma solução muito simples. Eles pegaram todo aquele relatório de bugs que os usuários vão falando, isso aqui bugou, isso aqui bugou, isso aqui bugou, eles pegaram os 20% das maiores reclamações e corrigiram somente os 20%. Com isso, eles perceberam que 80% de todas as panes no sistema da Microsoft começou a ser resolvido, com 20% só da solução dos bugs. Não pegando a lista completa e resolvendo 20%, foi liquidando a maior parte dos problemas. A mesma coisa vale para os esportes. Foi observado que 20% dos esportistas participam de 80% das grandes competições. E destes, apenas 20% ganham 80% dos prêmios. É por isso que quando você vê o nome de um esportista famoso, né, fala, olha, esse cara ganhou tantas vezes a Fórmula 1, esse cara ganhou tantas vezes aquilo ali, esse cara ganhou tantas medalhas de ouro, você vai reparar que um cara só, ele ganha a maior parte ali. 20% dos esportistas, ele ficou a maior parte dos prêmios e dos resultados dessas competições. Então a gente vai vendo que isso vai se repetindo de maneira muito interessante, esse princípio. É muito doido. Para você ter uma ideia, ainda falando de esportes, descobriram que 80% do tempo que o atleta passa treinando é para conquistar 20% daquele resultado. O que significa isso? Imagina que você vai treinar agora para ser um corredor amador. Se você treinar 20% do tempo que um corredor profissional treina, você vai se esforçar 20% daquilo que ele se esforça, você conseguiria chegar a 80% do resultado dele, algo bem próximo disso. Parece que é muito pouco, né? O que o esportista tem a mais, mas imagina o seguinte, uma corrida ali, se ele consegue correr 1 quilômetro em 7 minutos, por exemplo, eu não sei se esse é o número, você conseguiria correr 800 metros nesses mesmos 7 minutos. Então assim, você ficaria a 200 metros de distância, você nunca ganharia uma competição desse cara, só que é só por 20% do resultado. Esse cara treina 80% de tempo a mais do que você para conquistar aqueles 20% que fica faltando. Imagina, para um nadador, por exemplo, 1 milésimo de segundo é muito importante, para um corredor 1 milésimo é muito importante, e é exatamente por isso, porque o princípio de Pareto mostra que para chegar nesse resultado, eles têm que treinar 80% a mais. Então, para ter um físico foda ali, aquele cara treina 80% a mais e você chegaria a 80% do resultado de um fisiculturista treinando 20% do tempo. Mas agora que você descobriu isso tudo, somente faz BUM! Mas você fica, cara, o que eu tô fazendo aqui? Isso é um canal de finanças, né? Onde que esse cara vai chegar? É que eu precisava te explicar o princípio de Pareto para você entender como que a gente vai fazer a aposentadoria do seu filho. E olha só, se você é esperto, você já deve ter percebido mais ou menos. O princípio de Pareto se repete então nos investimentos, Raul? Ele se repete de forma incrível. E isso tem muito a ver com a forma como os juros compostos funcionam. Então é o seguinte, de maneira bem visível, 20% dos aportes geram 80% dos resultados. Então, os primeiros aportes que a gente chama são os investimentos, os primeiros investimentos que você faz, eles são responsáveis pela maior parte do resultado que você vai ter. Por quê? Porque quando você tem um investimento, é só olhar assim, vamos olhar a fórmula dos juros compostos. Não precisa se preocupar que eu não vou falar nada de matemática, não vai resolver essa fórmula. É só para você entender por que isso aqui é genial e por que isso vai garantir a aposentadoria do seu filho lá na frente. Então, M igual a C, 1 mais I elevado a tempo, né? Essa é a fórmula dos juros compostos. O M aqui, ele é um montante acumulado que você vai ter lá no final, total da aplicação. O C, que a gente chama aqui, é o capital investido, dinheiro, né? O din-din. O I é a taxa de juros que a gente tem aqui e o T é o período de tempo. Então o que você percebe aqui é que é elevado ao tempo. Então o tempo é o principal fator nessa equação, porque é ele que vai modificar tudo aquilo que está lá dentro. Então você entendeu agora o tanto que isso faz diferença? Se você colocou um capital investido e esse primeiro capital, ele vai ficar exposto ao tempo por mais tempo do que o último aporte. O último aporte que você fez, ele ficou exposto ali ao tempo por 1 mês. O primeiro pode ter ficado por 10 anos. Então é claro que esse primeiro aporte, ele vai ser muito mais significativo que esse último, independente
independente de quanto dinheiro tenha nesse último. E é aqui que mora o grande segredo dos investimentos e que a maioria das pessoas não entendem. Você não precisa ser extremamente rico para poder fazer um investimento e ser bem-sucedido. Você precisa ter tempo. E as crianças têm o quê? Tempo de vida. E é por isso que isso funciona de maneira espetacular. Agora, para a gente ir para um exemplo prático, para você clarear na sua cabeça. A gente vai falar de dois caras aqui. Então, o Alberto é um cara inexistente, ele investe R$100 todos os meses e ele vai fazer isso até ele completar 20 anos de idade. Depois disso, ele vai parar de investir. Então, o Alberto vai investir até os 20 anos de idade e vai parar de investir de vez. A taxa de juros que o Alberto vai investir é de 10% ao ano. Raul, por que 10%? A Selic, né, que é o investimento, a taxa de juros básica, está pagando mais que isso. Ele poderia ganhar muito mais dinheiro. Para facilitar o exemplo na sua cabeça, 10% fica um número redondo. Então, ele vai viver até os 100 anos, o Alberto. Ele investiu até os 20 anos e passou 80 anos só com o tempo agindo sobre aquele investimento. Ele não fez absolutamente nada com esse dinheiro. E a gente tem o caso 2, que é o Francisco. O Francisco, exatamente igual ao Alberto, ele vai investir R$100. Só que ele vai investir R$100 durante 100 anos. Olha que doideira. Ele vai passar a vida dele inteira colocando R$100 lá. A taxa de juros também de 10% ao ano e ele vai viver também, igualmente, 100 anos investindo, para ficar tudo redondinho. Será que a diferença de patrimônio deles dois vai ser gigantesca? O que você acha? Que a diferença vai ser muito grande? Olha só. Então o Alberto ele investiu por 20 anos lá. Na hora que deu 20 anos, ele já estava com um patrimônio de R$ 72.498,67. Se você pensar, é um patrimônio grande para alguém que investiu só R$100 todos os meses, né? Só que ele para de investir. Então, aos 20 anos, o Alberto fala, enche o saco disso, esquece aquele investimento lá e vai viver. Depois de 80 anos, quando o Alberto finalmente morre com 100 anos de idade, as pessoas vão olhar a conta dele e quanto você acha que eles vão encontrar lá? R$ 148.506.291,19. Então, ele não fez mais nenhum aporte. Ele parou nos 72 mil ali e não foi o dinheiro que ele colocou, né? Ele colocou 24 mil que se transformaram lá depois de 20 anos em 72 mil. Então, na verdade, ele transformou 24 mil reais, que é o que ele colocou, nesses 148 milhões. Bizarro. Agora, e o Francisco? Raul, o Francisco vai ter ganhado muito mais, né? É o que a gente pensa, porque o Francisco investiu 80 anos a mais do que o Alberto. Só que ele investiu R$100 por 100 anos, morreu também, e na hora que você foi conferir o patrimônio dele, ele tinha lá R$ 174.181.794,28. Cara, olha que doideira. O Francisco, ele investiu 120 mil. Olha a quantidade de esforço que ele fez a mais, o tanto de dinheiro que ele colocou a mais, né? Então, os dois ali fizeram um aporte de R$100, só que um parou 80 anos antes. Gente, imagina isso, ele investiu só até os 20 anos. O outro investiu pro resto da vida aqueles R$100 ali, e quando ele chegou lá na frente, ele tinha 174.181.794,28. Então, se a gente pegar aqui a conta do esforço, o Alberto teve 20% do esforço do Francisco e teve 85% do resultado. É mais de 85 até, 85 e um quebradinho. Então ele teve 85% do resultado do Francisco, aportando, investindo, né, só 20% do tempo, 80 anos a menos. O dia que você descobre isso aqui, dá um pum na sua cabeça. Então aqui você entendeu o que você precisa fazer. Você falou, Raul, então vou investir pro meu filho até ele fazer 20 anos? Muito mais simples que isso ainda. É o que eu vou mostrar para vocês, depois de mostrar como você poderia fazer esse investimento na prática. Mas antes eu vou mostrar o tanto que a conta é muito, muito simples e o quanto seu filho aí pode ter uma aposentadoria muito tranquila. Então vamos imaginar o seguinte, seu filho acabou de nascer. Nesse mês você vai pegar ali R$100. Beleza, R$100 é muito, mas hoje um pacote de fralda no Brasil é extremamente caro. Então, para ter um filho, a pessoa tem uma grana ali, né? Ah, Raul, eu não tenho. Infelizmente, não tenho o que fazer. Também não tem milagre, né? Então, a gente vai pegar R$100 todos os meses e você pode considerar aí uma taxa de 12%, que é a taxa que está hoje. Se você quiser, pode colocar menos para fazer a simulação, mas 12% é uma taxa hoje bem tranquila. Você consegue isso na renda fixa, como eu vou te mostrar agora. Ah, Raul, eu vou conseguir isso para sempre? Não, mas uma média, né, dos anos aqui vai ser possível. Então, a gente coloca isso até só o seu filho fazer 10 anos. Então, você vai pegar aqui R$100, vai colocar todos os meses até o seu filho completar 10 anos de idade. Quando ele completar 10 anos de idade, você vai ter esse dinheiro aqui, R$ 22.503,59. Nesse momento, você nunca mais vai cuidar da aposentadoria do seu filho. Então, aqui, ó, apagou tudo, você tem R$ 22.503,59 para o seu filho. Seu filho ainda está com 10 anos de idade. Você considera que essa criança vai trabalhar pelo menos até os 50 ali, né? Não é possível que ele vai querer se aposentar antes disso, ou até os 60. Então,
Se você colocar aqui mais 40 anos para essa criança, quando ele chegar com 50 anos ali, ele receber essa informação de que, na verdade, ele já pode se aposentar se ele quiser, aí é legal, né? Seu pai deixar um presente para você depois de velho, você construiu sua vida, talvez ele nem precise mais, mas aí nesse momento você dá aquela notícia para ele. Se tudo deu errado na vida dele, quando ele pensar que ele vai se lascar todo na vida, chega o papai que não é do céu e joga a bolada na mão dele, 2 milhões de reais, que dá para tranquilamente o cara estar vivendo de renda ali. Então você vai ver aqui, olha só, você vai lá no final e você vai perceber que seria uma renda aí, geraria uma renda equivalente aí, a gente pode considerar de uns 19 mil. E lógico que na fase de viver de renda ele não ia ganhar mais esse tanto de dinheiro, porque isso aqui é na construção. Se ele fosse transformar isso em renda, a gente pode considerar que ele ficasse com 10% ali ao ano, né, lá na hora que ele estiver nesse ponto aqui. Então poderia pegar o patrimônio todo ali, colocar aqui, por que você está fazendo isso, Raul? Peguei o patrimônio total que ele tem, vou colocar uma taxa de juros de 10% aqui, que é quanto ele poderia gastar, vou colocar ao mês, então ele teria 0,80, um mês só para a gente descobrir quanto que ele vai conseguir ganhar no mês ali. Então aqui ele ganharia no mês ali R$ 16.751,85, bem mais do que um salário mínimo, uma aposentadoria bem tranquila. E aqui vai acender algumas dúvidas na sua cabeça. Raul, e a inflação nesse período, como é que ela vai estar? É claro que esses R$ 100 aqui, se você conseguir ir reajustando ali, pelo menos pelo IPCA, você viu que o IPCA aumentou 1,54, você aumenta 1,54 nesses R$ 100. Nessa fase que tiver a construir no patrimônio é muito importante. Mas é claro que a gente também pode proteger esse dinheiro da inflação. E mesmo que ele não tenha 2 milhões de reais em níveis atualizados lá na frente, gente, ainda vai ser um grande dinheiro, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Vou mostrar para você como que você poderia montar essa estrutura de investimento. Lembrando que, como a gente está falando aqui de um ativo que você não quer, né? Você não quer arriscar esse dinheiro, você não quer deixar seu filho rico, a gente está falando simplesmente de uma aposentadoria. Isso aqui não é para ele ficar milionário, trilhardário, rasgar dinheiro. Não é isso, é para você garantir que essa criança não vá passar dificuldades na velhice, que é o maior problema que a gente tem hoje. As pessoas que estão aposentadas estão passando dificuldade, a aposentadoria é muito baixa, é um problema dessa pessoa. Se ela tivesse tido um pai que tivesse pensado nisso aqui, que pudesse fornecer isso para ela, nesse momento ali que você chega nos seus 60 anos, alguma coisa, putz, chega uma mão na roda, né? Um dinheirão que cai para você, aposentadoria ali, garantido pelo papai, né? Não sei como é que você vai fazer para isso cair na mão dele. Você pode deixar já no nome dele e nunca falar nada, mas em algum momento talvez ele descubra. Então, isso aí vai ser o ponto. Ou você pode deixar na sua conta e cair como herança quando você morrer, mas aí também não vai usar para aposentadoria, pode gastar antes. Então aí fica difícil. Você vai ter que fazer um contrato aí com um advogado que não vai deixar ele mexer nesse dinheiro, né? Acho que deve dar para criar esse contrato aí. Quem for jurista, comenta pra gente como é que a gente faria isso a nível de contrato, porque eu sei a nível de investimento, a nível de contrato, lidar com a cabeça do seu filho eu já não sei. Mas aqui a gente pode ir aqui na renda fixa. Por que a gente vai usar renda fixa e não renda variável? Porque na renda variável, para aposentadoria, a gente não tem certeza do que isso vai se tornar lá na frente. Então hoje a gente encontra aí, tem investimentos rendendo aqui 15,98% ao ano, 15,92%, né? Claro que aqui vai incidir IR, então seriam investimentos que você ia ter que ir fazendo aos poucos ali, ou se você não quiser ficar fazendo esses investimentos que você vai ter que cuidar, né? A cada mês ali que você for investir, você vai ter que achar algum título para colocar, você pode vir aqui também no investimento do Tesouro Direto. O Tesouro Direto sempre tem boas propostas. O que eu te recomendaria? Eu recomendaria você fazer um pouco de proteção nesse IPCA+, por exemplo, aqui tá, ó, inflação mais 5,60%, por exemplo, então rentabilidade real de 5,60% e essa taxa vai mudando. Então aqui você pode colocar o dinheiro sempre no Tesouro IPCA mais longo, porque isso garante que ele não vai poder antecipar ali, e você pode também colocar um pouquinho de pré-fixado para ir pegando a taxa, né? Pode pegar aqui um pré-fixado 2029 a 11,93, a 12,9 ali, um 2025, você pode ir pegando também nessa taxa. O que eu recomendo de verdade não é você colocar só no Tesouro ali e largar. Por quê? Porque você pode perder uma rentabilidade interessante aí. Talvez dá para garantir a aposentadoria para o meninão mais profunda lá na frente. Eu fiz a simulação aqui com R$100 que você colocaria mês a mês e vai alocando, vou deixar o link para você abrir a conta aqui na plataforma, mas você poderia também fazer com um pouco mais dinheiro, começar de uma vez, deixar o dinheiro aqui numa tacada só, né? Se você tem mais dinheiro, tem gente que tem uma grana maior para o moleque, já coloca de uma vez aqui e coloca em títulos mais longos e vai esperando, não precisa ficar fazendo de 100 em 100, né? Porque a simulação do 100 em 100 aqui foi só porque a maioria das pessoas não tem dinheiro de uma vez, eu quis ajudar vocês. Agora,
O que a gente mais pode deixar de herança, né, para um filho não é nem o dinheiro, tá? É a habilidade de lidar com dinheiro. E a maioria dos pais, eles não possuem essa habilidade. Provavelmente é o seu caso. Você não é um grande gestor de dinheiro ali. Então, assim, o que eu recomendo? Você aprender e educar o seu filho. E aí, o que eu vou te dizer? É óbvio. Entra lá, auvp.com.br, é a minha escola de formação de investidores. Vem aqui, ó, clica nesse botão, conheça a UVP. Você vai responder algumas perguntas aqui, vai me contar um pouco da sua vida, só para eu saber em que estágio você está e tal. E a gente vai oferecer para você um treinamento ou de 4 ou de 8 semanas, dependendo do estágio em que você estiver, que vai resolver a forma como você lida com o dinheiro. E a partir daí você pode educar bem os seus filhos. A gente fala muito sobre família lá, a gente fala muito sobre casamento, a gente fala muito sobre muita coisa que é muito importante no dia a dia de quem realmente quer deixar não só um patrimônio para o filho interessante financeiramente, mas como quem quer educar para que ele saiba ganhar o próprio dinheiro, porque não é bom a gente só ter sucesso na vida porque ganhou do papai, né, gente? Ninguém fica feliz e satisfeito e realizado com isso. Então é importante essa criança aprender a gerir o próprio dinheiro e tudo para que na vida dela ela não precise disso, mesmo que ela vá ter. Melhor coisa na vida é você não precisar daquilo que você tem. Então, um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, vocês me pediram muito sobre isso, as mulheres do canal também, que são poucas aí, pediram muito vídeo sobre família, vídeo sobre alguma coisa assim. Os caras também pedem gestão patrimonial. Cara, quis dar uma introdução nisso. Se o vídeo foi legal, beleza, tu comenta, dá aquele buzz, manda pra alguém, porque aí eu sei que isso aqui funcionou, tá? Se não foi, manda pros seus irmãos, cara, que tem filhos, manda pra pessoas que têm filhos aí, que vai ser uma mão na roda. Talvez a gente pode mudar o Brasil dessas crianças com isso aqui. Menos gente dependendo do INSS, porque infelizmente o INSS não vai dar conta de bancar isso aí tudo não. Até mais!